Nesse instante, compartilhar com os amados a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 62, versículos 11 e 12. Salmo número 62, versículos 11 e 12. Amém? As crianças estarão descendo, Salmo 62, versículos 11 e 12. E João Vitor está com a mão na água, para fazer uma água aqui. Diz assim a palavra do Senhor: uma coisa disse Deus duas vezes ouvi, que o poder pertence a quem? A Deus. Vamos falar juntos? Que o poder pertence a Deus. Versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Digo que se a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Volta lá no versículo 11, porque aqui se encontra o versículo 11, mais uma vez. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Vamos falar juntos mais uma vez? Que o poder pertence a Deus. Eu gostaria também de ler com os irmãos Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Dessa vez nós tivemos o cuidado de estar dando uma checada bem precisa nos versos, Porque Eclesiastes só tem até o capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor então, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos também Mateus capítulo 22, versículo 29, em que Jesus ele vai falar para os seus interlocutores, pessoas que estavam indagando a Jesus a respeito da ressurreição, e ele vai chamar-lhes a atenção, dizendo assim, está projetado para nós. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Diga-me assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pai, fala no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Marco vai ficar atento aqui, que nós temos mais algumas referências da palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados. Queridos, os cânticos que nós entoamos nos remetem a essa ideia, a compreensão de que o poder pertence a Deus. Os homens, em decorrência das suas conquistas políticas, principalmente, eles se julgam detentores do poder. Contudo, nós sabemos que todo esse poder que o homem julga ter, ele tem um fim. Em vindo a morte, cessa-lhes, portanto, este poder. O Deus que nós servimos, ele tem um poder transcendental, um poder eterno. Amém? Ou seja, nada, absolutamente nada, é capaz de tirar o poder do nosso Deus. Por isso que o salmista, na sua compreensão, estava dizendo assim: uma vez eu ouvi, duas vezes eu também ouvi,
que o poder pertence a Deus. Ele tem poder absoluto. É muito importante nós observarmos que em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, ele disse que Deus o havia conferido todo poder. Todo poder me foi dado aonde? Nos céus e na terra. Vamos falar juntos? Disse Jesus, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Queria chamar-lhes a atenção para esse tema, porque esse tema, nesse início de 2025, nos remete à compreensão de que para Deus não há limites. Às vezes nós, como seres limitados, nós queremos limitar a ação de Deus, mas para o nosso Deus não há limites. O que significa isso, pastor? Significa que Deus pode fazer o que deseja, porque para Ele, nos diz as Sagradas Escrituras, nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos deixa claramente dizendo, porque para Deus nada é impossível. E significa que todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Então a primeira compreensão que eu gostaria que nós tivéssemos nessa introdução é que nós servimos a um ser absolutamente poderoso. E quais são, pastor, as obras poderosas que Deus pode fazer? Quantas vezes nós ficamos nos indagando, mas os leitores da Bíblia, os amantes das Sagradas Escrituras, sabem e entendem que desde a criação do mundo até os tempos históricos que passaram e o tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus continua operando poderosamente. No Velho Testamento, quantos milagres, quantos sinais, quantos prodígios. Deus subvertendo a ordem natural das coisas a favor do seu povo. Vemos no Velho Testamento um Deus abrindo o mar vermelho, um Deus fazendo cair fogo do céu, um Deus que de uma forma fenomênica esteve operando maravilhosamente na vida do seu povo. Por isso que as Sagradas Escrituras nos diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente falando. Pensar que Deus destruiu um homem poderoso no Velho Testamento, chamado Faraó, juntamente com toda a sua comitiva, indo atrás do povo de Israel, permitindo que seu povo passasse a pés enxutos, fazendo com que Faraó e o seu exército perecesse. E é importante porque quando nós lemos principalmente o Salmo 136, no Salmo 136 há uma coletânea dos milagres, dos prodígios, da operação de Deus, demonstrando nitidamente que Deus é um Deus extremamente poderoso. Por que nós nos lembrarmos do Novo Testamento, em que após um grande discurso do rei Herodes, a Bíblia nos diz que por ele não ter reconhecido a Deus, não ter dado graças a Deus, ele foi devorado por vermes, porque Deus não dá a sua glória a outrem. Deus é exclusivista. Portanto, quando nós pensamos em Deus, nós precisamos examinar nas Sagradas Escrituras os grandes feitos de Deus, para que ao longo da nossa caminhada possamos, aliançados com esse Deus, possamos experimentar
e que possamos também chegar à conclusão de que o poder pertence a Deus. Quais são essas obras poderosas que Deus pode fazer, pastor? Quando nós lemos aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, o contexto de Hebreus capítulo 7 vai nos falar de Melquisedeque, e depois vai falar dos sacerdotes, e ele vai, o escritor da carta aos Hebreus, vai nos apresentar um Jesus superior aos sacerdotes, superior à antiga aliança, superior a todas as coisas. E como Jesus é superior e tendo recebido um poder, conforme ele mesmo diz assim, um poder que emanou do céu, que emana dos céus, da terra, revestido esse poder, então, aqui nos diz que ele pode, olha bem, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, primeira obra, não vou dizer primeiro, mas uma das grandes obras de Deus é o seu poder em Cristo Jesus de salvar aqueles que se achegam a Deus. Então, em Cristo Jesus, nós sabemos que Deus é poderoso para salvar aqueles que se achegam a Ele. Tendo Jesus por fiador, tendo Jesus como o sacerdote eterno, como aquele que não apenas ofereceu um sacrifício, sendo Ele próprio o sacrifício, mas sendo o sacerdote que intercede por nós. Irmãos, que coisa maravilhosa é compreendermos que se nós estamos aqui nessa noite, se nós servimos a Deus, é porque esse poder transformador, regenerador, esse poder de salvar, emanou do coração de Deus para nós, em que nós fomos transformados de uma velha para uma nova criatura. De homens perdidos para homens salvos. De pessoas sem esperança para homens que têm uma esperança maravilhosa. Quantos têm essa esperança? Por isso que, em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer que se a nossa esperança se limitasse apenas ao presente século, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. O poder de Deus de salvar. Entendemos que muitos que estão à margem da sociedade, desiludidos com a vida, desiludidos da sua própria existência, quando eles se abrem para o Evangelho, quando eles se abrem para Deus, Deus em Cristo Jesus pode restaurar-lhes o sabor da vida. Deus em Cristo Jesus pode trazer-lhes segurança eterna. Deus em Cristo Jesus pode modificar os seus corações, fazendo com que aquele homem que de repente vive drogado, que de repente vive nas calçadas embriagado, se transforme em um homem cheio do poder do Espírito Santo. Fazendo com que aqueles que estão sem qualquer perspectiva de vida tenham da parte de Deus esse mover do Senhor e são capazes de se tornarem em grandes evangelistas. Por que não nos lembrarmos de Marcos capítulo 5 a respeito do endemoniado gadareno, aquele moço que vivia fora de si, nos sepulcros, ninguém conseguia contê-lo. Mas quando Jesus, expressão exata do amor de Deus, se achega àquele homem, aqueles espíritos malignos que possuíam seu corpo, tiveram que reconhecer que naquele momento existia um que era mais forte do que eles. E Jesus, então, você conhece a história, traz a libertação para aquele homem, irracional nas suas atitudes, sem ter ciência, fora de si, maltrapilho, uma força que não vinha dele.
sendo transformado pelo poder transformador de Deus em Cristo na vida do homem, você percebe Marcos dizendo que ele foi encontrado, tendo o seu raciocínio de volta. Ele foi encontrado agora, tendo sido liberto, um homem que desejava seguir a Jesus estrada fora, mas Jesus o proibiu, disse o quê para ele? Vai aos teus e anuncia-lhes tudo o que te aconteceu. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem foi a Decápolis, 10 cidades, provavelmente cidades que ele percorria ao longo daquela insanidade, daquela possessão, daqueles demônios que possuíam o seu corpo, e ele saiu depois testemunhando desse grande poder de Deus, de trazer libertação, de fazer com que aquele que vive à margem do caminho esteja dentro do caminho, seguindo a Jesus. Por que não falarmos da mulher samaritana? Uma mulher cujos judeus, nos diz a Bíblia, não conversavam com os samaritanos. Mas após o encontro de Jesus com aquela mulher, ela teve a sua vida mudada. Foi para Samaria anunciar aquele que havia contado toda a sua vida. Venham ver. Não será porventura ele, o Messias, o profeta, o enviado de Deus? Foi capaz de mudar um povo. Porque Jesus, ele quebrou paradigmas presentes ali para salvar aquela mulher. Um paradigma social presente ali que os judeus não conversavam com os samaritanos. O poder de Deus é um poder ilimitado. Amém? Será que você pode dizer comigo, diga comigo assim, o poder de Deus é um poder ilimitado, capaz de salvar aqueles que a sociedade julga que não tem mais jeito para eles. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós somos testemunhas vivas desse poder de Deus, de transformar a vida do homem, de gerar no coração do homem uma certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então esse ato poderoso de Deus, esse Deus poderoso, poder pertence a Deus, e como poder pertence a Deus, Deus pode salvar a todos que se achegam a Ele, tendo Jesus como mediador entre Deus e os homens. E esse Jesus, mediador entre Deus e os homens, então o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que Ele pode, é suficiente para interceder por nós. Por isso que o irmão João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Advogado que defende a nossa causa, está escrito aqui, vivendo sempre para interceder. Portanto, pode também salvar, Deus pode salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Ele, vivendo sempre para interceder por Ele. Jesus pode fazer isso, Ele intercede por nós. Amém? Nós erramos, vamos até a cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e Ele é quem nos defende diante de Deus, nos intercedendo por nós, e louvado seja Deus por isso, porque nós, dentro desse poder de Deus de salvar, nós temos, além da igreja, de cada um de nós, que intercedemos uns pelos outros, nós temos Jesus que intercede por nós junto ao Pai, e nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa. Estamos cercados de intercessores. Então, Deus é esse Deus. Quando a Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível, porque o poder pertence a Ele, então não limitemos a ação de Deus. Olhe para aqueles que estão à margem do caminho com olhar de misericórdia, como sendo objetos também do amor de Deus. E assim como Deus transformou a sua vida, transformou minha vida, Ele pode transformar os membros da nossa família, Ele pode transformar os nossos amigos, que nós olhamos para eles, e Deus pode transformá-los, porque para Deus nada é impossível. Deus pode salvar. Amém? Segunda questão tão importante, Judas,
nos versículos 24 e 25, vai nos mostrar que Deus não tem poder apenas de salvar, mas Deus também tem poder de guardar aqueles que se achegam a Ele. Nos diz assim o versículo 24 e versículo 25, diz assim, vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único, o quê? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Olha os versículo 25. Ao único Deus, Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja, versículo anterior, né? Isso lembra, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Guardar de quê? Amados, que coisa maravilhosa. Ele é poderoso para salvar e Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Guardar de quê? Guardar de tropeçar. No Salmo 21, no versículos 7 e 8, o salmista tem essa compreensão nítida, dizendo, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus tem poder de nos guardar. No Salmo 91, em que muitos oram apenas religiosamente falando, mas há uma grande verdade, não é porque muitos tradicionalmente fazem a oração do Salmo 91 que ele deve ser desprezado, porque ali tem uma grande verdade, é que nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente fará o quê? Descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o quê? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos falar juntos? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Habitar à sombra do Onipotente, permitir que Deus esteja nos guardando. Aqueles que servem a Deus, que buscam andar piedosamente diante do Senhor, com seus corações voltados para Deus, aliançados com a cruz, o inimigo não lhes toca. Estamos debaixo dessa proteção de Deus. Por isso que o irmão Judas vai nos trazer essa compreensão de que Ele é poderoso para nos guardar. Quantos querem estar guardados por Deus? Jesus, Ele olha para Jerusalém e Ele chora sobre Jerusalém, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quisestes. Irmãos, essa figura utilizada por Cristo é muito importante, porque todos nós sabemos que no curso natural da vida, nos grandes temporais que aparecem, a galinha, ela busca os seus pintinhos. Às vezes, ela tem ali alguns filhotes e ela consegue esticar as suas penas, as suas asas, e ela busca proteger ali a sua prole, a sua criação ali com as suas asas. A linguagem figurada é muito clara, e que quando nós estamos diante do Senhor, Ele é aquele que nos guarda. Portanto, se algo quer nos atingir, teria que atingir o nosso Deus, e isso não vai acontecer, porque Ele é o nosso escudo. Amém? Ele nos guarda. No dia do temporal, no dia difícil, naqueles dias angustiantes, naqueles dias em que o temor tenta se apossar, o medo tenta se apossar dos nossos corações, Ele guarda, Ele é aquele que nos traz para perto de si, e nós nos sentimos de fato ali, abençoados e guardados e protegidos pelo Senhor.
Essa é uma característica daqueles que servem a Deus. São salvos por Deus e são guardados por Deus. Quantos se sentem guardados por Deus? Amém? Pastor, mas guardado na sua integridade, guardados na sua fidelidade ao Senhor, guardados dentro do temor a Deus. Irmãos, nós só vamos nos sentir desprovidos se nós quisermos, porque Deus Ele quer nos guardar conforme nós temos aqui, irmão Judas, nos trazendo essa compreensão, porque Ele é poderoso, Ele é imortal, Ele é eterno, o poder dEle sobrepõe as nossas dificuldades. E em terceiro lugar, o poder pertence a Deus, o poder de salvar, o poder de guardar e o poder de nos socorrer. Amém? Diga assim, Ele é poderoso para nos socorrer. No Salmo 34, versículo 4, irmãos, nós temos algo que o salmista vai nos dizer assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 55, versículo 6, nos conclama dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós, o profeta Amós, vai dizer assim: buscai o Senhor e vivei. Então, quando nós, buscamos o socorro que vem de Deus, Ele nos socorre. Nos socorre porque em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus Ele nos faz um chamado, dizendo assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso socorro. Talvez você entrou aqui nessa noite, está nos ouvindo com seu coração atribulado, perturbado, angustiado. Talvez você está dizendo assim: estou cansado de tantas lutas, cansado de tantas dificuldades, estou cansado de tantos problemas. Você precisa entender que o poder de Deus, Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas necessidades. Pastor, mas eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas fragilidades. Pastor, há determinadas coisas que eu não consigo romper, eu não consigo vencer. Se você buscar o socorro do Senhor, Jesus vai lhe socorrer. Sabe por quê? Porque Ele foi tentado assim como você, assim como eu, assim como todos nós, mas como Ele venceu a tentação, Ele é poderoso também para nos socorrer nas nossas tentações. Isso é bíblico, pastor. Vamos ver Hebreus capítulo 2, versículo 18. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Hebreus 2, versículo 18. Diz assim: porque naquilo que Ele mesmo, Ele quem? Jesus, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele é suficiente. O socorro de Deus não vem apenas nas nossas tribulações, nas nossas lutas, mas também naqueles momentos de fraquezas. Às vezes a pessoa está presa a um vício, está presa a alguma coisa que ela julga muito maior do que a sua condição de vontade própria, mas Ele pode nos socorrer nas nossas tentações. No Salmo 46, versículo 1, que todos nós conhecemos, o salmista vai dizer assim: Deus é o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas tribulações. O poder pertence a Deus, e como o poder pertence a Deus, Ele pode salvar, Ele pode nos guardar e Ele pode nos socorrer. Essa notícia, irmãos, é maravilhosa. Isso deve impactar o nosso coração. Isso deve encher o nosso coração de regozijo, porque nós servimos, repito, a um Deus operante.
Há um Deus ilimitado, há um Deus que não se restringe às nossas lutas, mas um Deus que verdadeiramente pode nos socorrer nas nossas limitações. Sabe aqueles momentos que você fala assim, eu não vou conseguir, eu não tenho mais forças, acabou para mim. Sabe aqueles momentos que você lá no seu quarto, lá na sua casa, você fala assim, eu estou no limite. Sabe aqueles momentos que às vezes você diz assim, como a propaganda antiga, né, fazia, eu vou chutar o balde. Literalmente falando, que dá vontade de chutar o balde e sair, né, vazado. Em decorrência de situações angustiantes, esticadas. Aquelas situações que não são temporais, mas elas parecem eternas nas nossas vidas. Mas você, quando desvirtua o seu olhar dessas circunstâncias e olha para cima, então você pode dizer como salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E você vai poder dizer com todo o seu ser, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Você pode falar isso comigo, diga assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você olha de um lado a outro, hein? Parece que não há solução, parece que não há uma gretinha, parece que não há um ar diferente, parece que as coisas estão travadas, estão amarradas, mas você olha e você entende, como diz o salmista aqui, né, que o poder pertence a Deus, o poder de salvar, o poder de guardar e o poder de nos socorrer nas nossas dificuldades. Se for preciso, Ele vai abrir o mar vermelho, nos fazer passar a pés enxutos. Mas se o mar vermelho não se abrir, Ele é poderoso também para nos fazer alçar voos. Como nos diz o profeta Abacuque, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que tudo esteja o inverso do que nós gostaríamos, todavia nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação, porque nos faz o quê? Andar por lugares altos. Por isso, irmãos, que nos Isaías 40, versículo 31, quando ele usa a analogia da águia, dizendo que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão, é porque Ele vem com o seu poder de nos socorrer renovador, renova o nosso coração, faz com que uma nova vivacidade esteja nascendo na nossa alma, faz com que nós não estejamos extraviando os nossos olhares, mas Ele nos ajuda a fixarmos o nosso olhar na cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nela fica atestado o poder de Deus de fazer com que a morte não detesse o Senhor Jesus, mas o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, nos diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, que se com Ele nós morremos, fato é que com Ele nós ressurgimos, e fato é que com Ele nós viveremos para todo o sempre. Amém. Ele tem poder de nos socorrer. Você não está sozinho, meu irmão. O ano está começando. Eu disse hoje de manhã que, como graças a Deus nós não somos oniscientes, então amanhã, de fato, para nós é uma incógnita, é um mistério, é um segredo. Não sabemos o que nos aguarda, pode ser que tenhamos coisas boas, coisas ruins, enfim, situações das mais desconfortáveis poderão surgir. Mas em ambas as circunstâncias, em todos os momentos vivenciados por nós, bons e ruins, entenda o que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele nos socorre nas nossas tribulações. Amém? Amém?
Quantos querem ser socorridos por Deus? Aleluia! Se nós fôssemos enumerar aqui nessa noite, o tempo não nos permitiria chegar a uma conclusão de pessoas que buscaram o Senhor e foram socorridas por Deus em diversas situações. Quando você olha para o rei Ezequias, que o profeta Isaías é enviado até ele, e a mensagem do profeta Isaías para o rei Ezequias era: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Ezequias volta-se para o outro lado e ele apela para o socorro de Deus. E quando ele apela para o socorro de Deus, antes do profeta Isaías sair do palácio, veio-lhe a voz do Senhor e ele volta ao rei Ezequias dizendo: aquele que tem, estou traduzindo as minhas palavras, o poder da vida e da morte, é Senhor absoluto sobre as circunstâncias, ele está lhe dando mais 15 anos de vida. Porque ele pode fazer isso. Por que não nos lembrarmos de Marta e Maria, que mesmo incrédulas às vezes, assim: mas Senhor, o Senhor demorou, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas Jesus estava ali. E como Jesus estava ali, ele era o socorro naquela circunstância para Marta e Maria. Por isso ele disse a Maria, a Marta: o teu irmão há de ressuscitar. E quando ele chega em Betânia, manda remover a pedra. Então Lázaro, lá no subterrâneo, já inerte, alguns dias ali já depositado naquele local em que as pessoas enterravam seus mortos, Jesus abriu a sua voz e disse: Lázaro, venha para fora. Amados, esse é o nosso socorro. Aquelas mulheres estavam chorando, lamentando, mas o socorro presente estava ali. E a Bíblia nos diz então que Lázaro sai atado: desatai-o e deixai-o ir, disse Jesus. Por que não nos lembrarmos da viúva de Naim, o cortejo fúnebre, as pessoas conduzindo ali seu único filho morto, talvez a esperança daquela mulher. Mas Jesus, quando ele chega ao encontro da vida com a morte, Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Por que não nos lembrarmos de Jairo, uma filha de 12 anos, manda mensageiros irem a Jesus, e de repente no encontro, ele se depara com a notícia: a tua filha está morta, não importunes mais o mestre. Mas Jesus foi à casa daquele homem. Quando Jesus chegou na casa daquele homem, expulsou todos que ali estavam, e a vida assumiu aquela casa. Esse é aquele que nos socorre. Ele não mudou. Se socorreu aqueles do Velho Testamento que historicamente precisaram do maná do céu, precisaram de Deus como sendo a coluna de fogo durante a noite para aquecê-los, a nuvem escura durante o dia para, trazer um alento para eles em face a um grande calor. É o mesmo Deus que nos socorre nas nossas necessidades. Ele é poderoso. Uma coisa eu ouvi, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Poder de salvar, diga-me assim: poder de salvar, poder de guardar e poder de socorrer. Amém? Em Cristo Jesus nós somos socorridos por Deus. Em Cristo Jesus nós nos identificamos com aquilo que Jesus passou e certamente o seu poder estará nos capacitando a não desviarmos o nosso olhar da cruz. O que Deus pode fazer, pastor? Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós temos que o poder de Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Será que você pode ler comigo? Diga-me, senhora, aquele que é o quê?
poderoso. Fala assim comigo assim, poderoso. O poder pertence a quem? A Deus. E esse poder foi dado a quem? A Jesus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ora, aqui, vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente ou infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? Segundo o quê? O dunamis, o poder de Deus que opera em nós. Às vezes nós fazemos como Ana, nos julgamos já realizados com a chegada de um filho. Se o Senhor me der um filho, já estou satisfeito, já vai arrancar, tirar de mim todos os traumas, todas as angústias, todas as opressões, mas este que faz infinitamente mais, deu muito mais do que apenas um filho para Ana. Deus está presente neste lugar. E Ele pode fazer infinitamente mais. Por isso, sonhe alto, sonhe grande. Pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil. Não se prenda à sua fragilidade. Não se prenda à sua condição, sabe, oftalmológica, humana, míope, cheio de catarata. Não, mas se prenda àquilo que Ele pode fazer. E Ele pode fazer abundantemente mais, infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Está conosco nessa noite, pastor Edson, sua esposa. Dê um sinal com a mão aí, pastor Edson. Está ali o pastor Edson, Patrícia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse rapaz, todos já sabem, nós nos conhecemos desde a nossa adolescência. Saiu lá de Central de Minas. Quantos mil habitantes? 7.000 habitantes, lá de Central de Minas. Veio para Belo Horizonte, fez seminário, foi pastorear, Deus deu a graça, pastoreou uma igreja que teve um crescimento. Tive a oportunidade de conhecer a igreja que o pastor Edson pastoreou, desde a extensão da casa de um irmão, na garagem, né? Na casa de um irmão. Hoje tem um grande templo em Pedra Branca. Deus deu um direcionamento diferenciado para o pastor Edson, se candidatou a vereador em Neves e já vai para o 3º mandato. Entrou com 400 e poucos votos, a última eleição foi, primeira foi 500 votos, 1.500, depois, agora 2.300 e 3.400 votos. Bom, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Certamente o pastor Edson jamais pensou que Deus o colocaria em Neves na 3ª gestão como vereador. E pela 2ª vez, tendo sido eleito presidente da Câmara dos Vereadores em Neves. A gente conversando essa semana, ele dizendo assim, que todo mundo fica destituído na eleição e o presidente é que tem o poder, dando posse ao prefeito, aos vereadores. Ele estava ali como essa ponte, porque Deus pode fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer. Pastor, mas a experiência do pastor Edson, mas irmãos, vamos pensar nesse Deus que pode fazer infinitamente mais. Eu vou citar apenas um exemplo, que o tempo não nos permite mais andar aqui, mas lembremos-nos de José. Aquele adolescente que estava ali à disposição do seu pai, foi ao campo para coletar informações a respeito de seus irmãos. Os irmãos cogitaram em matá-lo. Quando viram-no à distância, começaram a conjecturar entre si, dizendo assim, lá vem o sonhador, matemo-lo e veremos em que se dará os seus sonhos. Intentaram fazer o mal contra José, mas o Deus que pode fazer infinitamente mais,
deu a José 2 sonhos. E em ambos os sonhos, Jacó, seu pai, Gênesis 37, entendeu que aqueles sonhos eram de Deus. Somente Deus poderia tirar alguém de Israel para governar no Egito. E Jacó, inclusive, repreendeu José diante dos seus irmãos, porque entendeu o sonho, dizendo assim: porventura, viremos eu, sua mãe e seus irmãos nos curvarmos diante de ti. Passou o que passou. 17 anos de idade teve o sonho. Aos 30 anos de idade, estava José sendo coroado pelo rei do Egito, tendo ali um anel de autoridade, e abaixo de Faraó era José quem mandava, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Por que não falarmos de Daniel, profeta Daniel? Irmãos, quantos exemplos há? O que eu quero dizer nessa noite, jovem, nós que aqui estamos, sonhemos alto, busquemos a direção de Deus, vamos alargar as nossas tendas, vamos trazer Deus para perto de nós e vamos entender que esse Deus que tem todo o poder, Ele de fato nos salva, Ele nos guarda, Ele nos socorre, e é o Deus que pode fazer muito mais do que nós estamos pensando ou pedindo. Podes crer nisso? Não é só no nosso relacionamento com Ele, mas isso vai respingar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. As pessoas hão de ver os feitos poderosos de Deus e haverão de glorificar o nome do Senhor, que é poderoso verdadeiramente para fazer aquilo que os psicólogos não conseguem fazer, que os psiquiatras não conseguem fazer, aquilo que os médicos não conseguem fazer, Ele pode fazer. Amém? Amém? Ele pode fazer. Ele pega um homem avançado em idade e faz uma promessa para ele dizer assim: você será pai de uma grande nação. A sua esposa era estéril, Sara. E Deus prometeu, e Deus tornou Abraão o nosso pai na fé, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Que em 2025, amados, possamos confiar nesse poder de Deus, poder que opera nas nossas vidas. Não limitemos a ação de Deus, porque não há poder maior do que aquele que Deus usa em favor do seu povo. E essas obras que nós falamos, poder de salvar, guardar o salvo até a vinda do Senhor, socorrer-nos nas nossas necessidades e operar com muita graça a favor daqueles que o servem. Isso tudo demonstra que nós servimos a um Deus incomparável. Amém? Por isso eu gostaria de fechar convidando os nossos músicos, e é uma canção que nós entoamos dizendo: todo o poder pertence a Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento? Fique de pé no seu lugar. O poder pertence a quem? A Deus. Assim como também a sua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar uns pelos outros nesse momento? Você pode estar abençoando alguém? Abençoa sua esposa, seu esposo, abençoa seu colega que está ao seu lado. Vamos deixar Deus agir. Uma das músicas que nós cantamos aqui nos chama a atenção, dizendo que Deus, esse Deus poderoso, Ele faz e fez com que, na visão do profeta, o vale de ossos secos se transformasse em um grande exército.
Profetiza, homem de Deus. Profetiza, mulher de Deus. Declare isso nessa noite. Vamos orar. Você que está na sua casa, nos acompanhando, você pode estar orando conosco. Deus, nós pregamos aqui a Tua palavra, Senhor. Não estamos filosofando, não estamos conjecturando. O que nós pregamos aqui é o que está escrito na Tua palavra. Porque essa é a orientação do apóstolo Paulo: pregue a palavra. E a palavra que nós pregamos nessa noite nos aponta para a onipotência do Senhor. Que o Senhor tem um poder que transcende todas as coisas. E dentro desse poder do Senhor, o Senhor levanta o homem do monturo. O Senhor é o Deus que faz com que a estéril seja mãe de filhos. O Senhor é o Deus que faz com que a tristeza se transforme em alegria. Que os nossos desertos se transformem em mananciais de águas. O Senhor é o Deus que faz com que os nossos medos se transformem em coragem. O Senhor faz com que as nossas fraquezas sejam fortalecidas. O Senhor faz com que, Deus amado, a nossa visão muitas vezes tacanha, míope, se transforme numa visão ampla. Quando nós olhamos para Ti, Senhor, entendemos que nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Senhor é poderoso para arrancar as nossas angústias. O Senhor é poderoso para arrancar-nos do nosso sofrimento. O Senhor é poderoso para fazer com que a alegria do Senhor seja a nossa força. O Senhor é poderoso para fazer com que aquele que vive isolado esteja vivendo em sociedade. O Senhor é poderoso para fazer com que aquele que vivia, ó Deus, e vive às vezes nos sepulcros, sem esperança, o Senhor é poderoso para encher os corações de esperança. Por isso, Deus, toma nas Tuas mãos. Se alguém que entrou aqui nessa noite, Senhor, tendo um peso na alma, uma angústia terrível, Deus Todo-Poderoso, estende as Tuas mãos poderosas, toca, Deus amado, na cabeça, arranca, Senhor Deus, esteja extirpando, Senhor, com tudo que não provém do Senhor, arranca, Deus, essas angústias miseráveis. Aqueles que têm estado com seus corações carregados, ó Deus, nós estamos indo até Jesus e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos começando mais um ano, Senhor. E certamente há tantas notícias, há tantas mensagens, há tantas coisas querendo nos desestimular, querendo nos fazer, ó Deus, fracassar. Mas, ó Deus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. E a Tua palavra nos diz que em Ti nós faremos proezas, em Ti nós saltaremos muralhas, em Ti os gigantes da vida têm que cair, em Ti Sambalate e Tobias têm que ficar envergonhados. Ó Deus, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pois em Cristo nós somos mais que vencedores. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã. Fique livre desse mal que tem lhe angustiado. Fique livre dessa angústia profunda na alma. Fique livre nessa noite. Eu ministro sobre a sua vida a bênção do Senhor. Estamos começando o ano. Eu quero que você saia daqui com o seu coração leve, com a sua alma leve, com a sua alma, sabe, refrigerada pelo Deus Altíssimo, pelo Pastor Supremo das nossas almas. Seja abençoado nessa noite.
Em nome de Jesus, cantemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Declaro isso nessa noite. Todo poder pertence a Jesus. Declare isso nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Todo poder. Aleluia. Pai, toma os teus filhos que estão em viagem nas tuas mãos. Guarda os teus filhos, Pai amado. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que está na sua casa, declare ao Senhor a sua confiança nele. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui. A terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abra sua boca, cante. Todo poder pertence a Ele, nos céus, na terra. Oh, aleluia. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez, todo poder. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um aplauso bem forte, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.